Bom dia, meus irmãos, graça e paz do Senhor, a todos que estão nesta hora ligados conosco, que a bênção de Deus reflita sobre a sua vida nesta manhã de domingo. A Bíblia diz que nós temos que nos alegrar, porque esse foi o dia que o Senhor fez. Cada dia tem sua própria luta, mas também cada dia a sua própria vitória. Esperamos que mesmo que algum de nós estejamos passando por algumas lutas, mas que ao final de tudo nós enxerguemos a vitória do Senhor. Quero nesta manhã estender o nosso abraço a todos que estão nos ouvindo em todas as partes do Brasil. Que Deus lhe abençoe grandemente, aos irmãos daqui da nossa igreja, na cidade e também no estado da Bahia, a todo o nosso estado, aos demais estados, a essa nação. Essa manhã é uma manhã especial, porque Deus é aquele que nos convida para participar, aleluias, de um banquete. E esse banquete, entre tantas coisas, entre tantas bênçãos que a nós é reservada, né, o banquete da palavra, da comunhão. E sua família seja, nesta manhã, atingida pela palavra de Deus. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, ó Pai, ó Deus, pelo privilégio de mais este dia podermos pisar este chão e contemplar o dom da vida. Obrigado, Senhor, porque nesta manhã Tu escreve mais uma página da nossa vida, da nossa existência. Obrigado pelo Teu cuidado, pela Tua bondade. Obrigado pelos livramentos que a nós foram reservados. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que de longe, ó Senhor, fisicamente, mas estão ligados conosco no mesmo Espírito. Que Deus os abençoe cada um, em nome de Jesus. Nosso missionário. Graça e paz, queridos. Nós vamos ouvir a nossa irmã Clara louvar ao Senhor e seja tocado em Cristo Jesus por esta palavra e por este louvor. Amém. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim.
sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tudo tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Amém. Amém. Dessa oportunidade. Glória a Deus. Meus amados irmãos, hoje nesta manhã eu quero trazer um tema e pensar aqui junto com os irmãos o papel do lar, o papel do pai, o papel da mãe, o papel da família na preservação do culto doméstico. Esses dias eu estava preocupado, orando ao Senhor, e eu senti no meu coração a preocupação de nós voltarmos a falar dessas coisas. Eu não sei se foi por causa da pandemia que aumentou o que já tinha no meu coração, pois sempre eu, um estudioso das igrejas em células ou das igrejas e celulares, eu sou um dos apaixonados pela forma, não os métodos só de trabalho, mas pela atuação da igreja através das famílias, chamada principalmente na Coreia do Sul, chamado de grupos familiares. E estudando sobre como começou os cultos na Coreia, principalmente a mais famosa igreja, a Igreja do Evangelho Pleno, do pastor Po Yang-cho, não pelo resultado de ter uma igreja de 1 milhão de membros,
Mas, meu pastor, mas o que aquela igreja representa naquele país e o que aquelas famílias foram transformadas por Deus através diariamente dos cultos domésticos. E isso chamou a atenção, chamou o meu coração. E ouvindo vários homens e mulheres de Deus, que Deus havia falado que haveria um tempo em que nós não mais nos reuniria. Deus manifestou, falou há mais de 30 anos ou 40 anos, vem falando com homens e mulheres de Deus que a igreja passaria por uma transformação. E nós entenderíamos, e muitos pegariam, muitos pastores, líderes, pegariam o mundo e ficariam atordoados por essa transformação. E essa serva de Deus, esses servos de Deus, falavam o seguinte: a solução e a cura para a igreja dos nossos dias, do século 21, é voltarmos para as casas, é voltarmos para a dedicação, para a oração, para a leitura da palavra, para o cuidado. E eu creio, meu pastor, que nós estamos chegando à hora da vinda de Jesus. E esta hora é a hora aonde nós devemos nos preocupar com aqueles que estão em nossa casa, com a cura da nossa casa. Não é verdade? Microfone. Esse resgate do culto doméstico é, na verdade, trazer de volta a verdadeira identidade da igreja, né? E em particular da família, né? A família já não é mais vista como nos primórdios, como nos dias da igreja primitiva. Então, trazer o culto doméstico ao espaço do lar é justamente trazer de volta essa identidade da igreja, porque a igreja foi perdendo sua identidade porque o lar, né, foi perdendo em primeiro plano isto. E eu creio que trazer a verdadeira adoração para casa, para o ambiente familiar, é justamente uma forma de lutar contra essas realidades que nos cercam e que aflige a família e que quer descaracterizar a família. Eu fiquei observando que o mundanismo é uma dessas realidades, né, que a família tem sofrido. Sim. É o mundanismo. Sim. Né? Então, é o quê? O mundanismo é a infiltração de novos estilos, né, de vida. É a infiltração de uma mentalidade que atenta contra Deus. Uma mentalidade anti-Deus. A gente observa. E essa mentalidade anti-Deus passa a moldar o lar. Passa agora a querer dirigir o lar. Então esse mundanismo traz consigo que é a ideia de liberdade, de que a pessoa tem o direito de fazer o que ela bem quer com o seu corpo, né? E também a gente vê que essa expressão dessa falsa liberdade faz do que, né, o sexo seja libertado, seja tirado do convívio familiar, né, do casamento. O sexo já não faz mais parte
do casamento para muitos, né? O casamento heterossexual, né? Monogâmico, como a gente vê. E aquilo que antes era da privacidade do casal, da família, passa agora a ser uma coisa pública, sem pudor, né? Sem pudor, sem, sem decência, e assim. E as facilidades do divórcio e das questões que envolvem a sexualidade. A gente vê que essa falsa liberdade, ela justamente aflige o lado da sexualidade dos indivíduos, né? E surgimento de movimentos filosóficos, né? de novas formas de ver, né? O apoio do judiciário a estas questões, tudo isso para que as duas realidades, né, elas não apenas socialmente aceitas, e as pessoas agora passam a dizer não. Além de aceito, é desejável. É desejável. Então, nesta manhã, trazer de volta esse culto doméstico é confrontar com a realidade do mundanismo. Do mundanismo. Olha nos dias em que o profeta Samuel viveu. Então, nos dias de Samuel, a gente observava o interesse que a presença de Deus fazia para o lar. A arca, que era o símbolo dessa presença, ficou algum tempo esquecida. E aqui a gente vê no livro das Crônicas, capítulo 13, quando Davi procura trazer a arca e usar, a Bíblia diz que ela vinha nesse carro e houve um tropeço, os animais, e a arca iria cair. E usar, né, com aquela boa intenção, procurou amparar a arca para que ela não caísse. Eu tenho percebido que estas boas intenções também fazem parte hoje dessa vida cristã, como se Deus não observasse mais, missionário, a motivação do coração, né? Vale a intenção, mas para Deus vale a motivação do coração. Então, aquele incidente, quando a ira de Deus se acendeu, e a gente observa aqui, então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. E desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar de Perez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus, e naquele dia, e disse: como trarei a mim a arca de Deus? Para se pensar, né? Essa pergunta de Davi: como trarei a mim a arca de Deus? Davi
no seu Salmo 128, fala de um lar que parece o lar perfeito. Parece a família perfeita. Aquela família, né, das histórias, né, das histórias. Também o modelo que a Europa e a América quis passar através dos seus filmes, das suas séries, né? Aquela família que hoje a gente vê em decadência ali na Europa e na América. Mas eles, durante muitos anos, tentaram passar esta imagem. Mas o que dizer nesta manhã da presença? Amém, é verdade. O que dizer da presença? Davi pergunta: como eu trarei a mim a presença de Deus? Depois do que Deus fez, a ira de Deus se acendeu contra Uzá e Uzá morre fulminado. Será que nesta manhã a gente também não reflete de que muitos querem manipular a presença de Deus? Como eu farei? Fiz todas as formas certas, coloquei, o carro era novo e tal, e agora usar, bem intencionado, foi defender a arca para ela não cair, e Deus faz isto. E agora, e quanto a mim, como eu trarei então? Que cuidados eu terei? Quais as estratégias para atrair a presença de Deus? Hoje vivemos no cristianismo, um cristianismo de estratégias, de fórmulas mirabolantes, para de qualquer forma tentar atrair a presença de Deus. É através das músicas, é através de alguns entretenimentos. Quem somos nós para manipular essa presença? É verdade. Por isso, querido, que nós precisamos entender. Em toda a Bíblia, os homens de Deus levantaram altares. Quando nós estudamos sobre o culto doméstico, sobre a presença de Deus, sobre as famílias, nós vemos altares. Abel é um homem do altar. Para atrair a presença de Deus na família, ele levantou um altar. Seu irmão o invejou, o matou. Né? Noé foi um homem do altar. Ele, após o dilúvio, 1 ano e 17 dias, né, entre dentro da arca, fora da arca, e os 5 meses sobrevoando até chegar ao Monte Ararat, dá 1 ano e 17 dias. Né? Olha que isso é mais do que uma pandemia, isso é maior do que um lockdown, né? Isso é mais do que ficar em casa. Noé teve que ficar naquela arca para salvar não somente a ele, mas a sua família. E após esta ação, né, após essa ação de Noé, esse cuidado de Noé, a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que Noé desceu da arca, reuniu sua família e fez um altar ao Senhor. Nós temos Elias, nós temos Abraão, nós temos Enoque, nós temos o Moisés. O próprio Deus estabelece esses conceitos da adoração, do louvor,
do sacrifício do Cordeiro, simbolizando Jesus, lá no Antigo Testamento, representando Jesus, nós temos a adoração. E é muito importante, querido, que nós resgatemos estes valores. Qual é o papel do homem? Qual é o papel da mãe, do pai, da mãe? Qual é o papel dos filhos na elaboração, nessa que eu chamo de dizer, dentro desta casa, dentro desse lar, meu pastor? Eu estou realmente preocupado demais. Mais de 60% ou 70% dos lares evangélicos têm uma Bíblia, mas não leem mais a Bíblia aos seus filhos, nem o marido, nem a esposa se reúnem mais. Aqui eu quero chamar a atenção, alguns irmãos, algumas famílias aqui da igreja têm os seus cultos domésticos em casa. A nossa irmã Josi mesmo é uma irmã que trabalha muito bem isso na sua casa e com as suas filhas, né? Com os seus filhos, né? Nossa irmã Josi. Precisamos, o pastor Hernando Dias Lopes, ele diz que o culto doméstico é um tesouro perdido na vida da maioria do povo de Deus. O pastor Hernando Dias Lopes diz que o mundo contemporâneo sofre uma perda de critérios e valores. As coisas mais urgentes tomaram o lugar das coisas mais importantes. Ou seja, meu querido, o que damos, o que estamos dando a Deus, não é? O que estamos dando a Deus, meu pastor? O que estamos dando a Deus? Nós estamos dando a Deus adoração, nós estamos dando a Ele, o que estamos dando a Deus? O pastor Hernando Dias Lopes diz o seguinte, que, como o pastor mesmo colocou, que o secularismo e a ditadura da agenda contra as coisas espirituais. O secularismo é uma agenda, a ditadura de uma agenda contra as coisas espirituais. E isso tem destruído, meu querido, muitos lares. Tem destruído os lares, tem destruído famílias. Famílias fracas, igrejas fracas. Famílias fortes, igreja forte. E nós precisamos resgatar, e o pastor diz assim, o culto doméstico pode ajudar-nos em várias frentes e veremos algumas coisas disso. Primeiro, o culto doméstico corrige a prioridade do nosso relacionamento com Deus. Precisamos resgatar isso. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando eu falo em adoração, querido, eu estou trazendo isso para a família, porque é impossível, meu pastor, é impossível. Nós temos adoração coletiva, nós temos adoração em membresia da igreja, mas temos adoração individual, não é? Nós temos adoração individual. Então, a prioridade nossa é corrigir aonde pecou, aonde errou. Um dado alarmante, querido, que da década de 60, quando a Bíblia foi retirada das escolas americanas e substituíram a Bíblia por livros ocultos, olha a sociedade que criou pós 40 anos depois. E eu fico preocupado com a nossa geração, com o nosso... Exatamente com isso, meu pastor. E aí, essa retirada da palavra, que não aconteceu só na América, criou-se o que alguns pastores chamam
de uma bruxaria global, onde nossos filhos, né, se tornam presas fáceis na mão, né, dessas influências, onde existe uma gama enorme de influenciadores digitais que dita novos comportamentos para nossos filhos, né, os jogos online, né, os jogos com cartas, né, uma série de coisas, grupos e sociedades que tentam seduzir nossos filhos, né, de maneira muito sutil, né, seduzindo crianças e adolescentes para o caminho das trevas, o satanismo aí já mostrando seus dentes, já não é algo tão escondido assim, já mostrando, né? Vez ou outra nós estamos aí sendo alertados sobre novos jogos, novas tentativas, através de desenhos, de brinquedos, né, de tantas coisas, né? Então, já ensina às crianças o satanismo, como ser anticristo, como se tornar anticristo, incentiva a violência, né? Incentiva o suicídio. Então, isso é o que nós chamamos de bruxaria global. Porque a satanização das pessoas. Satanização, né? E nem sempre com o rosto, né? Nem sempre, mas na sua forma sutil de ser, né? Então, pessoas que incentivam esses influenciadores digitais, né? E chantageia nossos filhos, né? Para que nós tenhamos comportamentos assim sem sentido. Nossos filhos são pegos assim, às vezes nós visitamos adolescentes, onde os pais nos chamam, e a gente vê que muitas crianças daquelas e adolescentes, né, eles demonstram um comportamento, né, estranhos, estúpidos, né, absurdo, contrassenso. E para eles não diz nada, coisas sem nenhuma lógica, sem nenhuma explicação clara, né? Então, elas têm essa bruxaria, ela tem as portas abertas nos lares cristãos, né? Eles são aceitos, porque o diabo ele se apresenta de forma aparentemente inofensiva. Quantas mães dizem, né, que não, que são jogos que incentivam tais comportamentos assim, humanitários, são pessoas que incentivam a defesa da sociedade, né? E como pouco se lê a palavra, a gente não percebe que, na verdade, aqueles desenhos que falam de libertadores Sim. nacionais, Sim. já formam um cenário para o anticristo, onde o mundo todo pede um homem, um herói que os governe, como uma autoridade famosa diz, seja ele Deus ou diabo, precisamos de um homem que nos governe com uma capacidade, né? Então a gente vê, né, que os que governam as nações, eles vão sendo descartados porque o diabo diz, esse não,
esse não, até chegar O anticristo. até chegar o anticristo. Então, a coisa começa lá dentro de casa. Então, nessa manhã, urgentemente, queremos trazer de volta o culto doméstico, porque a adoração, entre tantos meios que Deus utiliza, é um dos meios extremamente necessários para trazer a família de volta. Somente quando esses patriarcas, esses homens construíram altares, que eles perceberam a família mais perto de si, para cumprir a missão que Deus estabeleceu, né? Por quê? Porque a igreja é um agente da proclamação. Também é a agência do testemunho, do serviço também, a Deus e para com o próximo. E também é a agência que cuida da adoração ao Senhor. Né? Aleluia. Essa é uma preocupação. Quando eu trabalhava, logo algum tempo atrás, aqui na igreja, nem tanto, ainda não fiz esse trabalho, mas em outros lugares, durante um certo tempo, eu fiz um trabalho de libertação. E aí eu chegava nas igrejas e pregava sobre alguns textos e falava do secularismo, desenhos e tal, músicas que nós cantávamos de niná e que, na verdade, eram cultos satânicos. E, pasmem, meus irmãos, muitos lares que eu ia, nas casas, eu encontrava revistas, encontrava jornais, encontrava, naquela época, fita cassete, né? né? Fita em cassete. Nós já vamos chamar a Clarinha aqui para o intervalinho, né? Fita cassete. E eu, quantas vezes orei por crianças e elas tinham convulsões, manifestavam demônios. Em lares cristãos, em lares evangélicos. Quantos espíritos afeminados, sodomitas, nós oramos para repreender, que veio desses filmes, dessas séries. Por exemplo, há uma série que passou muito famosa num canal de televisão aqui no Brasil, que na Argentina foi proibida. Porque era uma série só para adolescentes, meninas de 10 e só meninas. E lá foi proibido, porque lá a emissora que produziu aqui no Brasil, todo voltado para a homossexualidade. Então, essas coisas estão entrando no lar, meu pastor. Vamos chamar Clarinha para o intervalinho, né? Vamos adorar a Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Adore aí, irmão, na sua casa. Vamos louvar a Deus em Cristo Jesus.
buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Estamos de volta. Quero ler com você Salmo 128. Diz assim a palavra: bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos serão como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Queridos, o missionário estava falando sobre os papéis, né? Os papéis daqueles que formam a família, daqueles que fazem parte da família. O papel do esposo, né? O papel da esposa, o papel dos filhos. E aqui eu encontro neste salmo, não é apenas um texto poético, né? Aqui eu encontro assim, talvez você não observou, um lar onde as pessoas não invertem os seus papéis, né? A Bíblia fala: bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aqui eu encontro o pai missionário. Aqui eu encontro neste lar o pai, que é provedor, mas que é sacerdote. Que é sacerdote, mas que também é profeta. Que é sacerdote e é profeta, mas também é rei, porque ele ordena, né? Esse lá aqui
não tem a bandeira do feminismo, nem outras bandeiras de luta aí, sociais. Não. Olha, neste lar, nós encontramos o homem como aquele que promove para a sua família a adoração. Não se adora sem que antes se tema ao Senhor. Então, esse homem que teme ao Senhor é o homem que responsabiliza pela adoração. Adoração em família, né? Mas que também conhece o seu papel de provedor. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz será e tudo te irás bem. Esse homem que cuida, né? A esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. A videira frutífera. A mulher que cuida, né, do emocional dos seus filhos. A mulher que não é apenas mãe de família, não é apenas dona de casa, mas que é mulher, que é esposa e que é mãe. E que é mãe. Então, essa esposa no interior de tua casa será como videira frutífera. E os filhos? Os filhos, os salmistas chamam de rebentos da oliveira. Ou seja, os filhos crescem, os filhos ampliam, assim, no seu crescimento, no seu conhecimento, mas eles não saem da mesa. Olha, teus filhos como rebento da oliveira, à roda de tua mesa. O que é mesa, senão um dos símbolos da comunhão? Sim. Os filhos galgam posições, né? Crescem na vida profissional, social, mas eles continuam ao redor da mesa. A comunhão não depende das posições ou da situação social que a gente venha a ter. Não. A comunhão, ela se serve a todos os momentos. Em tempos de escassez, há uma mesa também posta. Aleluia. Louvado seja Deus, né? Eu me lembro daquele livro no deserto, Uma Mesa Posta. Uma mesa posta no deserto. Uma Mesa Posta no Deserto, de Watchmani. Watchmani. De Watchmani. E percebo que os filhos, eles não saem da comunhão. Eles podem ausentar dos pais, por questões trabalhistas, questões, né, de estudo, mas eles terão sempre a mesa. É tanto que quando eles voltam, aqueles que realmente viveram no lar assim, onde o pai traz seus filhos à adoração sincera ao Senhor, e onde a mãe cumpre o papel, né, de conselheira, né, daquela que cuida da vida emocional, psicológica e espiritual dos seus filhos, mas quando eles retornam em casa, eles não esquecem da comunhão. Quantos filhos estão sendo privados nesse momento de pandemia? Saudades. Quem sabe aqueles que tomaram caminhos outros, missionário, nesta hora estão afirmando: como eu desprezei
a nossa mesa. E agora, meu pai já velho, minha mãe, isolados dentro de casa, e eu não posso mais estar com eles, né? E mais uma vez o salmista diz: eis que como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ele insiste nisso. Esse lar que teme ao Senhor é o lar onde o Senhor é adorado, né? Onde a adoração traz a família para perto de si, né? E no final, o salmista diz: e veja os filhos de teus filhos. Ah, queridos, se o que nós estivermos plantando não for para a nossa descendência, não for para a posteridade, que valor teremos? Sim. Que valor essa família vai ter? Né? Esse filho de teus filhos é você plantar hoje, semear hoje para a posteridade também. Né? Amém. Glória a Deus. Meus amados, o assunto é tão grande, mas eu gostaria que os irmãos, né, possam ir na internet e procure sobre a história do pastor presbiteriano Jonathan Edwards, né? Jonathan Edwards. Para mim, um dos grandes avivalistas, né? Um dos pioneiros, e os irmãos também podem procurar o livro Os Heróis da Fé. Eles estão, né, catalogados naqueles 20, se me falha a memória, 20 personagens dos Heróis da Fé. Ele está entre esses 20. E a história do pastor Jonathan Edwards, a história da família dele, não é uma história, no início, de vencedores. Se a gente vê, olha, suas duas tias eram assassinas. Sua mãe fugiu de casa. Ele era de um lar de pastores. Sua mãe saiu de casa com um homem. E ele foi criado pelo seu pai e pelos seus avós. Suas duas tias foram as mulheres mais terríveis no tempo. Mataram, elas eram violentas, esquartejaram. Mas aquele homem que teve o papel do equilíbrio emocional desse homem, temendo a Deus, conservando o seu coração ao Senhor, pegou a Bíblia, começou a ensinar o seu filho a ler, a escrever. Aos 9 anos de idade, Jonathan Edwards já tinha lido a Bíblia várias vezes, e ali começa uma trajetória na caminhada cristã. Aos 16 anos, ele vai para a faculdade, para Harvard, e ali se torna o primeiro aluno. Aos 19 anos, ele entra numa igreja para pastorear e começa o ministério, o pastoreado dele. E tem o famoso sermão que nem eu tenho condições, ninguém nesse tempo presente teria condições de pregar: pecadores na mão de um Deus irado. A vida deste homem e da sua esposa, meu pastor, é acompanhada. Ele estudava a história de um servo de Deus que foi hóspede na sua casa, tanto ele quanto a sua esposa, chamado o missionário David Brenner. Meu amado irmão, esses homens tiveram filhos, tiveram dificuldades, passaram por lutas, foram perseguidos. Muitos, até o pastor David Brenner, foi preso
esse homem um dia vai para a casa esse servo de Deus, Jonathan Edwards, e ali fica alguns dias e ele percebe a glória de Deus tomou conta. É tão emocionante lembrar dessa história aqui, que ele conta Jonathan Edwards, que recebeu um príncipe, um anjo de Deus. O estilo de vida do puritanismo, dos puros na América, da família americana, tomou conta daquela sociedade. Para você ter ideia, 200 anos depois da morte de Jonathan Edwards, é uma infinidade, eu acabei não trazendo aqui, mas nós tivemos no governo passado, né, dos americanos, um vice-presidente da República, que era descendente de Jonathan Edwards. Um vice-presidente. Médicos, engenheiros, advogados, militares, coronéis, juízes, professores, acadêmicos, literários, músicos. Esse homem de Deus e a sua esposa produziram, e a família produziu milhões de dólares. Ele nunca esqueceu, meu pastor, de todas as manhãs, ele reunia os filhos e orar. Um dia, alguns irmãos foram visitar ele, bem velhinho, e a sua esposa estava bem velhinha. E ele estava ali orando, buscando ao Senhor, e um dia, ele chamou a esposa dele: meu bem, vem aqui em casa, vem aqui no meu quarto. Ele já estava bem velhinho, e ela foi tomada pelo Espírito Santo, tomada de poder, e foi transportada para o quarto dele. A história conta que muitas vezes os cultos na casa de David Brenner, a presença de Deus, e eles viram Jesus várias vezes. Um homem santo produz uma mulher santa. Este casal santo produz filhos santos. Amém. Então nós estamos vendo que é uma família como a sua. Talvez você diga: não, pastor. Olha, uma família dessa tinha tudo para ser uma família perdedora, né? Às vezes nós, assim, mencionamos só aquilo que nos falta, né? Só aquilo, contamos mais as perdas do que propriamente as vitórias. Era um lar como o seu, pior do que o seu, pior do que o meu. Mas era uma família que escolheu, né, temer ao Senhor. A esposa se esforçou para ser mãe, para ser formadora do caráter de seus filhos. Ah, mas essa mulher foi embora. E o que Deus fez depois? Né? E o que Deus fez depois? Então, nesta manhã, eu não quero que você idealize, né, a família sem defeitos, né? Não. Talvez você diga assim: eu tenho a família possível, mas eu não tenho a família dos meus sonhos. Mas nesta manhã, nós lhe convidamos para trazer de volta a adoração. Nesta manhã, Deus fala a você: construa, edifique. Se antes este altar já existia, quem sabe nesta manhã Deus está lhe chamando para reedificar,
para reconstruir, para restaurar, porque ele, quem sabe, esse altar já existia. Mas aí veio essas realidades que nós falamos, que toda família enfrenta, né? A realidade do mundanismo, do relativismo, né? Do consumismo, do secularismo, e desta bruxaria global. Quem sabe seu lar, sua família foi afetada por tudo isso. Mas nesta manhã, você, em nome de Jesus Cristo, tem de Deus toda a condição de restaurar. Faça isso. Experimente nesta manhã ter o seu lar como um altar dedicado ao Senhor. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Estamos caminhando para o final. É verdade. Meus queridos, ainda, para encerrar, eu quero dizer para os irmãos, como o pastor mesmo mencionou, o ser humano não é perfeito e não será. Agora nós temos que buscar esta perfeição. O Senhor Deus disse a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Então, traga isso, pai. Você é responsável por esse equilíbrio emocional de sua esposa e dos seus filhos. E muitas distorções emocionais e no caráter está na figura deste pai. Que Deus abençoe. Que o Espírito Santo fale ao seu coração. Vamos ouvir. Vamos adorar o Senhor. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Estamos encerrando, queremos agradecer a todos, aos nossos irmãos que estão ligados conosco, aos amigos, a todos aqueles em todas as partes do Brasil ligados. Que Deus os abençoe grandemente e que nesta manhã seu lar seja ou volte a ser um altar da verdadeira adoração a Deus. Aleluias. A forma que você tem de trazer sua família de volta, de trazer sua família mais perto, é restaurando o altar da adoração.
Que Deus nos abençoe. Até 7 da noite, logo mais, com o nosso culto da família, o culto da expressão da glória de Deus. E você é o nosso convidado, 7 da noite. Vamos orar com o missionário Alexandre. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, sabemos, meu Deus, que estamos diante do fim, mas do fim de todas as coisas mesmo, meu Senhor, e que o Senhor restaurará todas as coisas, mas mediante ao espírito profético do profeta Malaquias, que o Senhor enviaria, Senhor, do espírito de Elias, que restauraria e convenceria e converteria os pais e os filhos aos pais. Nesta manhã, Senhor, em muitos lares, Senhor, cure estes filhos. Pai, restaure estes pais. Pai, restaure estes casamentos. Nós não aceitamos o divórcio, não aceitamos, Senhor, meu Deus, de maneira nenhuma, este lar ser destruído, este lar ser fracassado, este lar ser desfeito. Nós não aceitamos, Senhor. Trazemos a Tua presença, traz a arca a esta família, cura esta família, Jesus. Passa o Teu sangue remidor nesta família. Cura, Senhor, das emoções, cura, Senhor, da alma, cura, Senhor, as feridas, as mágoas. Traz, Senhor, de volta esta família ao Teu altar em Cristo Jesus. Nós seremos, Senhor, ainda, e o mundo verá uma igreja forte, porque a família é forte no Senhor, em Cristo Jesus. Deus abençoe, meus amados, em Cristo Jesus. Até logo mais, 7 da noite. Deus abençoe.